Pessoal, questão 8.5, né? Última provinha aí da especialista. Vamos ler, vamos entender e vamos aplicar a técnica, né, mais rápida necessária para tu desenvolver a resolução. O gráfico pressão-volume a seguir representa uma série de transformações termodinâmicas pelas quais passa uma amostra de gás ideal em uma máquina térmica, né? Assinale entre as alternativas aquela que indica corretamente uma única mudança no ciclo representado no gráfico, que aumentará o rendimento dessa máquina térmica. Então, vê bem, aumentar o rendimento seria, em tese, aumentar o trabalho, concorda? Né? Mas tem uma outra forma de ver isso. Se tu observar isso aqui, ó, vê, PV igual a nRT. Então, a temperatura PV sobre NR. Ó. O que é que me garante? Que no ponto que eu tiver o maior produto PV, eu vou ter a maior temperatura. Onde, no ponto que eu tenho menor produto PV, eu tenho a menor temperatura. Então, se eu considerar isso aqui como uma máquina térmica, está aqui o meu maior produto PV. Ó, né? Esse é o maior PV, daí a temperatura maior. Então, a maior temperatura eu consigo aqui, ó. Né? E o menor produto PV vai estar aqui, ó, o menor PV, ok? O menor PV. Então, eu tenho a temperatura menor. Já eu entendi, caramba. Então, quer dizer que eu posso pegar o ciclo e calcular o rendimento pelo ciclo apenas calculando a temperatura aqui, no menor produto PV, é a temperatura da fonte fria. E no maior produto PV, vai ser a temperatura da fonte quente. Né? Então, vê bem, presta atenção. Se o rendimento é 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente, tá? Eu poderia, ó, como é que eu vou diminuir esse cara? Vou dar um exemplo, Vamos imaginar, é só para fixar as ideias. Vamos imaginar que aqui, eu calculei, vamos dizer que eu calculei, e ele deu 500 kelvins, tá? E vamos dizer que eu calculei esse cara aqui e ele deu 400 kelvins. Isso é muito bom. Vê, se eu fizer isso, aí eu vou ter um rendimento de 1 menos temperatura da fonte fria, 400, né? Temperatura da fonte quente, 500. Então, ó, cancela aqui. Eu vou ter 1 menos 4 quintos, né? 1 menos 4 quintos, isso vai dar 3 quintos, né? 1 vezes 5, 5 menos 4, 1 quinto. Né? 1 quinto. Beleza? Ó, 1 vezes 5, 5, menos 4, 1. 1 quinto é o rendimento da máquina. Agora, vamos dizer que eu peguei e diminuí a temperatura, o produto PV, né, da menor temperatura. Então, ó, se eu diminuir o produto PV da menor temperatura, ó, diminuindo o produto PV na temperatura fria, né? A temperatura fria para a gente, ó, é menor produto, tá? Se eu fizer isso, ó, aí eu diminuí, ela era 400, aí eu vou diminuir esse produto, né? Uma forma de diminuir esse produto é diminuir esse termo aqui, ou diminuir esse termo, tá bom? Então, quando isso acontecer, vamos dizer que a nova temperatura fria ela era 400, ela é 300 kelvins. Agora, aí o novo rendimento, ó, vai ser 1 menos temperatura fria nova, temperatura quente não mudou. Então, 1 menos 300 sobre 500, ó, cancela, 1 menos 3 quintos. 1 menos 3 quintos vai dar 2 quintos, né? 2 quintos, ó. 1 vezes 5, 5 menos 3, 2 quintos. Então, ó, o meu rendimento era 1 quinto, passou para 2 quintos. Por quê? Porque eu diminuí o produto PV. Já eu entendi o que você quer, né? Se eu diminuir o menor produto PV, eu aumento o meu rendimento. E eu posso diminuir como? Eu posso diminuir o V, ou posso diminuir a pressão. Vamos ver o que ele disse? Então, ó, aí ele diz na letra A, aumentar na mesma proporção o calor captado
captado e emitido pela amostra. Né? Ele quer trabalhar com essa ideia aqui, ó. Ele quer trabalhar com a ideia de que esse cara também é o trabalho sobre o calor quente. Né? E aí aumentar a captação e a emissão, né? Indefinido isso. B, diminuir na mesma proporção o calor captado e emitido pela amostra. Aumentar ou diminuir não vai fazer nenhum tipo de diferença para o que ele quer. C, aumentar o valor de P1. Não, se eu aumentar P1, eu aumento o produto PV da menor temperatura, diminuo o rendimento. E diminuir o valor da pressão P1. Aí sim, ó, foi o que nós fizemos. Ó. Nós diminuímos o valor do produto PV e eu posso fazer como? Diminuindo a pressão, diminuindo o volume, não importa, mas o produto PV diminuiu, a temperatura mínima diminuiu. Então, ao diminuir, eu vi um aumento no rendimento. Óbvio que você não precisava dar os valores. Eu dei os valores para te explicar e exemplificar. Porém, só olhando para isso aqui, ó, né, matematicamente, ó, bastava olhar para isso aqui, ó, né, e perceber que se eu diminuo esse valor, obrigatoriamente eu aumento o rendimento, tá? Eu aumento o rendimento. Por quê? Porque de 1 eu vou tirar menos, né? Eu vou tirar menos. Quanto mais eu aumentar isso aqui, mais eu vou tirar de 1. Menor é o rendimento. Podia fazer assim, sem fazer nenhum exemplo numérico. Eu botei para que ficasse tudo bem mais claro. Então, ó, como é que eu reduzo esse produto PV? Duas formas. Reduzindo a pressão 1 ou diminuindo o volume. Como ele não citou a diminuição do volume, a gente diminui a pressão, né? Gabaritando letra D aí na questão de número 85.